curso ainda. Estamos na 12ª aula. Então, Isilda, só antes de eu passar a palavra para você, eu só vou dar um aviso sobre o calendário da matéria. Okay. Então, na semana que vem a gente não tem aula, nem na outra. Então, hoje é a última aula de 2020 e a próxima aula vai ser no dia 5 de janeiro. E aí depois a gente vai até o final de janeiro. Então vai ter uma folga de 2 semanas. Deixa eu ver se o pessoal tá falando. Bom, beleza então. Vamos lá, Isilda? Vamos começar a aula? Vamos lá, então. A palavra é toda sua. Muito obrigada, Ali. Então, boa noite, pessoal. É uma estreia para mim dessa disciplina, nessa palestra especificamente, apresentar nesse formato. Eu estava até comentando com a Ali aqui que eu tenho, que normalmente a nossa palestra é um bate-papo muito gostoso, mas que esse formato nos impede um pouquinho de seguir totalmente essa estrutura. Mas eu espero que não deixe de ser um bate-papo. Eu tinha até comentado com o Ali que eu pretendo fazer o seguinte, como eu vou tocar em vários, eu pensei alguns pontos, né, para organizar uma palestra no tempo que a gente tem, e então a gente troca um pouquinho de conteúdos e nessa troca de conteúdos, eventualmente vocês podem ter alguma dúvida, algum ponto que não ficou muito claro, ou vocês quiserem fazer alguma colocação, então a gente vai poder ter a oportunidade de ter essas perguntas no meio, tá? No contexto do que? Olha, eu não entendi muito bem, você podia esclarecer? Porque eu vou abrir no final, é o espaço maior, onde a gente realmente vai poder trocar um pouco mais, espero, né? Que a gente tenha bastante interação. Mas sintam-se à vontade para fazer perguntas ao longo da palestra também. O Ali, ele vai então conduzir isso, né, Ali? Tudo bem? Aí ele vai acompanhando essas eventuais perguntas que vocês possam passar, e aí e a gente eu vou respondendo na medida da necessidade, ok? Então tá bom, gente. Eu digo que o meu objetivo, né, o que a Inova, inclusive em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez esse convite da Inova, é uma delícia estar em contato com vocês e com a Inova, discutindo esses temas, né? Mas eu digo que a Inova sempre, ela me pede umas coisas para fazer, nada mais, nada menos, construção de equipes, e tem que ser de sucesso, né? Então, eu falei, poxa vida, só isso? Mas é um tema muito gostoso de falar, porque a gente vai falar de gente, né? Então é um prazer enorme eu ter recebido esse convite e eu estar aqui novamente com vocês, tá? Eu gostaria, então, bom, esse slide de abertura, ele tem os meus dados, eu vou deixar todos esses slides depois com o Ali, tá? Vocês vão poder ter acesso à palestra e às informações que eu anotei através dos slides que eu vou passar depois para ele, tá? E no final também tenho os meus dados aqui, se vocês quiserem entrar em contato comigo depois para alguma dúvida, fiquem super à vontade, eu adoro conversar com os alunos depois e normalmente isso acontece bastante, tá? Então vocês podem me escrever e depois, na medida em que vocês me escreverem, a gente troca outros contatos quando necessário, tá? Bom, vamos começar aqui. Isso é só um resuminho para vocês terem uma ideia do que é que a gente vai tratar aqui. Falar de construção de equipes é um tema imenso, né? É um tema, dá para falar tudo e mais um pouco e não cabe nesse nosso tempo. Então, eu selecionei alguns aspectos que pelo menos que eu pretendo que tragam para vocês alguns insights e alguns pontos para que vocês deem início
à pesquisa propriamente, ao desenvolvimento do conhecimento que vocês precisam, que eu acredito que vocês estão buscando e precisam desenvolver, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do cenário, um pouco dos fatores tangentes à gestão de equipes na questão da governança das empresas ou das organizações. Vou falar, tudo que eu falar aqui não se aplica, obviamente, só às empresas, né? Então, eu vou falar bastante sobre, além de empresas, eu vou falar a palavra organização, né, ou entidades. A gente, obviamente, vai falar sobre pessoas e o que é o trabalho de equipe e, no final, um pouco sobre liderança e cultura, que é um dos dois principais fatores tangentes nesse esquema de governança que nós vamos conversar, tá? Antes de iniciar a apresentação, aqui. Antes de passar para o primeiro slide, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a Gera, né? Eu gosto de contar um pouquinho a história da Gera, porque a Gera é uma filha da Unicamp, né? E a Gera, a história da Gera reflete um pouquinho a história da inovação aqui no Brasil, né? Quando a Gera surgiu e o porquê de eu ter criado essa empresa, porque fui eu que criei a Gera, né? Sou uma das sócias. Ela acompanha um pouco o esquema de desenvolvimento do boom de inovação do Brasil. Então, a Gera, ela é como eu disse, uma filha da Unicamp e é uma empresa dedicada à inovação. Então, é uma empresa prestadora de serviços de consultoria, assessoramento, mas é dentro de um viés específico de inovação. Então, não é qualquer projeto que a gente atua em projetos que têm características inovadoras, ou seja, que tem um pouco de pesquisa, ou que necessite de investimentos, ou que atenda a algum quesito que enquadre esse projeto num esforço de inovação. Nós começamos, obviamente, com a parte mais procurada, vamos dizer, nesses tipos de serviços de apoio à inovação, que é a estruturação de projetos para a captação de recursos, porque no final, como é que você vai, mesmo numa empresa consolidada, né, quanto mais startups, né, mas mesmo para uma empresa consolidada, pensar em inovação é pensar em novos recursos. Então, é óbvio que para começar, o empresário tem uma vida muito difícil, né? Então, para ter recursos para aplicar em projetos de inovação, que tem risco, obviamente, né? Vocês já devem ter visto, não sei quais são as aulas, eu esqueci até de ver quais as aulas que vocês já tiveram, mas acho que alguém já deve ter falado para vocês sobre inovação significa um determinado grau de risco, né? Então, é lógico que esses empresários precisavam ter acesso a novos recursos, e então a captação de recursos para dar início a um projeto de inovação era uma condição sine qua non para algo acontecer. Mas na medida em que esses projetos iam sendo aprovados e as empresas iam tomando pé, né, do que era efetivamente inovação, porque no início a gente tinha que explicar, a Gera tem quase 15 anos, tá, de existência, ou seja, ela quase que nasceu junto com o Programa de Inovação Brasileiro e o Marco de Inovação, lá em 2005. Então, na medida em que as empresas iam se desenvolvendo nesse caminho de inovação, né, aprendendo o que era isso e como fazer, iam surgindo outras necessidades e outros desdobramentos. Então, por exemplo, a questão de propriedade intelectual, gestão do conhecimento, né? O que é que eu faço, né? Se eu tiver que lidar com uma patente, ou o conhecimento que eu estou gerando aqui nesse projeto, o que é que eu faço com ele? Como é que eu posso protegê-lo? Quais são essas questões? E por aí foi, né? Então, todos os outros serviços, eles foram sendo incorporados na dinâmica da Gera, exatamente pelos nossos clientes, né? pela demanda dos nossos clientes. E tudo que eu vou falar para vocês aqui
vem dessa experiência, desses 15 anos, lidando com esses clientes, os clientes das Gera, as equipes com as quais eu interagi, e que me fizeram, apesar de eu ensiná-los, apesar de eu orientá-los, como era a minha responsabilidade, eles me ensinaram muito, né? Então, muito do que eu vou apresentar aqui foi aprendendo com as empresas com as quais eu trabalhei, né? Principalmente em relação à liderança, que é um assunto maravilhoso, e eu tive a chance de lidar com líderes espetaculares, né? Então, é um pouco disso que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, fechou, Gera. Quando a gente fala de inovação, e especialmente quando a gente fala de pessoas e empreendedorismo, no qual essa palestra e essa disciplina está diretamente relacionado, todos esses itens que acabaram de aparecer aí na tela, eles aparecem mais alguns, tá? Esses são alguns exemplos. Então, tudo isso vem à nossa mente. Trabalhar em equipe, o que na verdade é inovação e o que não é, como é que a gente lida com lucros e resultados, eu tenho que, nossa, fazer tantas coisas, então eu tenho que aprender a delegar, o que seria isso? Liderança é um ponto muito importante, mas como é que eu faço para me tornar um líder ou para identificar essa característica de liderança? Criatividade e inovação andam juntos, o que isso significa? Aprendizado é um item que a gente precisa sempre estar aplicando, estar vivenciando, a gente está aprendendo o tempo todo, capacitando nossas equipes, nos capacitando especificamente, incentivo aos nossos trabalhadores, motivação, ou seja, tudo isso vem à nossa cabeça e mais um pouco. O que eu disse como eu disse, eu pensei só alguns desses pontos nessa apresentação desse cenário. E, além disso, vários outros pontos também acontecem, entre eles esses daqui, né? Vários, eu diria, aqui nesse foco, problemas ou dificuldades também surgem. Pensamento a curto prazo, né? Então, quando a gente estabelece nossos resultados, o que acontece com isso? O foco mal dirigido, que também eu acho que deve ter sido um dos pontos que serão ou foram abordados com vocês a respeito disso. Então, como lidar com esse problema de direção do foco na criação da empresa ou dentro de um projeto ou numa iniciativa, porque quando a gente fala de empreendedorismo, nós não necessariamente estamos falando na criação de uma nova empresa. Você é empreendedor e pode ser empreendedor dentro do seu próprio trabalho, dentro da empresa onde você é colaborador, tá? Então, não necessariamente o empreendedor é o empreendedor que abre uma empresa. Ele tem, as pessoas empreendedoras, elas são assim, e elas expressarão essa característica em qualquer lugar que elas estiverem, né? Outra coisa muito frequente de acontecer é medo, porque é insegurança, faltam informações, e se o medo aparece e você tem que gerar resultados, às vezes acontecem falseamento desses resultados, aparecem uns números meio mágicos. Então, todos esses pontos que estão aí, a gente também comumente vê. Esses, e como eu disse antes, vários outros, né? E no final, é muito comum encontrar um esquema de caça às bruxas, né? Algo deu errado, alguém deve ser culpado, ou alguns. A gente precisa identificar essas pessoas e corrigir o comportamento delas. Isso é muito danoso, né? Principalmente quando você está contando com uma equipe que está dando tudo de si, ou está tentando realmente se envolver, e aí ela topa com esse tipo de comportamento que faz desmoronar uma série de expectativas, de uma série de investimentos de verdade assim, que você fez
e que você perde imediatamente, né? Então, esse é o cenário que a gente normalmente encontra nessas questões relacionadas à gestão de pessoas, e gestão de equipes e construção de equipes, né? Tudo isso vem à nossa cabeça. Mas a gente está falando aqui de equipe, né? Mas afinal de contas, o que é equipe? O que diferencia um grupo de pessoas que é uma equipe, ou é um grupo, ou são pessoas que colaboram? Quais são os pontos mais importantes que denotam realmente que um grupo de trabalho é uma equipe, trabalha em equipe, e outro que não é, né? Eu faço uma pausa aqui de alguns segundinhos para vocês pensarem, para vocês, qual é o conceito de equipe. Eu vou apresentar algumas palavras aqui, mas eu gostaria que vocês formassem na cabeça de vocês o que vocês entendem que seria essa equipe. O que é uma equipe, ok? Primeiro ponto que eu coloco aqui é: equipes são pessoas diferentes que possuem as mais diversas competências, habilidades e conhecimentos que se complementam. Tá? Eu coloco esse item como o primeiro porque ele é absolutamente essencial. Você realmente tem uma maior condição de conseguir um resultado positivo quanto maior for o número de competências que você vai colocar à disposição desse objetivo. E é muito difícil você ter todas as competências em poucas pessoas, porque as competências, elas são distintas, né? As pessoas trazem competências naturais delas ou desenvolvidas, obviamente, né? E todas elas são importantes. Mas então, a primeira característica de uma equipe bem-sucedida é que ela tem pessoas diferentes, com habilidades complementares, ou seja, as pessoas são essencialmente diferentes e uma habilidade não bate com a outra, porque ela é complementar. Se batesse, ela não seria complementar. E aí vem o outro item que também denota o que uma das ideias, né, que tem por trás da equipe. Um grupo, ele se torna uma equipe quando as pessoas aprendem a trabalhar juntas. Então, não é simplesmente colocar a tua competência a favor daquele resultado, é saber trabalhar com as outras pessoas. Então, não é só a competência técnica ou aquela competência que você desenvolveu estudando, é uma competência que são outras competências que vêm da tua história de vida, muitas vezes, né? Então, é a tua competência ou é você ser você e você entender o outro também e conseguir desenvolver um ambiente aconchegante. Eu vou usar a palavra que a gente poucas vezes utiliza, mas a gente precisa ter aconchego para trabalhar, né? Então, um grupo, ele traz as habilidades e ele desenvolve as habilidades, ou traz, às vezes, prontas as habilidades também de aprender a trabalhar juntos. E aí, dá tudo certo para essa equipe. Portanto, olha só o desafio, né? Trabalhar com uma equipe assim, uma equipe que foi montada para obter os melhores resultados, é, em primeiro lugar, lidar com pessoas diferentes, com competências diferentes, que pensam de formas diferentes e, portanto, vão gerar um certo conflito, vai exigir que aconteça muita paciência, muita compreensão e, acima de tudo, muita valorização daquela competência que está com aquela pessoa, mas que não está com você e que é necessária para o nosso objetivo, né?
Então, essas são as ideias básicas que eu apresento, mas como eu disse a vocês, eu gosto que vocês tenham esse pensamento anterior e formulem na cabeça assim, o que eu entendo por equipe, né? Além disso, o que seria equipe para mim? Se depois vocês quiserem colocar mais adiante alguma pergunta a respeito disso, vai ser muito legal, tá? Além disso, eu pinço aqui alguns fatores, eu chamo de fatores-chave para gestão de equipes, tá? De gestão de pessoas. Todos esses fatores, pessoas, lideranças, culturas e processos, são os fatores que eu vou focar aqui, mas não são os únicos. Como eu disse a vocês, eu faço um recorte para poder trazer para vocês, no espaço dessa palestra, algo que seja útil para vocês, mas que não seja tudo, né? Tem muita coisa além disso, mas esses pontos eu classifico como pontos essenciais, então eu faço um quadradinho e eu falo sobre eles. Absolutamente, governança não é só isso, obviamente, né? Mas todos esses pontos pertencem à governança da instituição ou da organização, né? Então, são esses pontos que a gente vai focar daqui para frente, tá? O primeiro deles é pessoas, né? É interessante como muitas pessoas não acreditam nessa primeira frase, que as pessoas são os elementos mais importantes para o sucesso de absolutamente qualquer coisa. As nossas máquinas, os equipamentos, eles são importantes, eles são imprescindíveis nas soluções. Mas a gente não deve nunca esquecer que eles estão subordinados às pessoas, de alguma forma. E eles podem oferecer o melhor deles ou não em função dessa subordinação. Então, tudo gira em torno de pessoas. Pessoas são a coisa mais importante de qualquer coisa, de qualquer negócio, de qualquer iniciativa. É por elas que nós fazemos as nossas, até nós engenheiros, eu sou engenheira, eu sou formada em ciência da computação na Unicamp, para as parênteses, né? Eu fiz ciência da computação na Unicamp, fui professora durante 12 anos, fiz mestrado já guinando na área de processos, aí fui me envolvendo com o processo, surgiu a oportunidade de inovação, percebi que eu fui funcionária de um laboratório de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia também durante mais de 10 anos, e aí eu acabei percebendo que eu tinha acumulado um conhecimento que era muito raro, né? E que eu podia colocar à disposição das pessoas. Foi assim que eu iniciei e guinei a minha atividade profissional para a área da consultoria e inovação, né? Então, essa é uma das coisas que eu não me apego muito, é a área, eu vou para onde eu sinto que eu devo ir, né? Mas voltando aqui, pessoas representam vantagens difíceis de copiar ou de transferir e não podem ser compradas. Não podem mesmo, tá? Não adianta vir falar de salário alto, não adianta, não é por aí. Pessoas não se compram, pessoas não se vendem, pessoas se motivam a fazer alguma coisa, e isso é diferente de comprar, é diferente de remuneração, é outra coisa, essa é uma outra remuneração, né? As pessoas também são vantagens competitivas sustentáveis e colocam a empresa em posição de destaque no mercado de modo constante e permanente, se você conseguir manter as pessoas, desenvolvê-las de forma adequada e mantê-las na sua equipe. Por quê? Porque pessoas são únicas, né?
Muitas vezes a diferença das empresas estão exatamente naqueles caras lá que fazem tudo. Nossa, se eles saírem daqui, foi, né? De novo, pessoas. Autoconhecimento, autoconfiança, motivação são fatores essenciais tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o ambiente em que a gente interage, né? Então, esses itens aqui, autoconhecimento, autoconfiança, motivação, também são itens que vão sempre aparecer nesse contexto de gestão de pessoas e gestão de equipes, tá? Alguns elementos fundamentais na gestão de pessoas, ou na verdade, por onde a gente começa, né? Então, vamos pensar assim, ok, eu tenho que lidar com uma equipe, por onde eu começo, né? Quais são as principais etapas relacionadas à construção de equipes? Primeiro é a atração. Você tem que atrair as pessoas para a sua empresa ou para o seu projeto, ou enfim. A segunda etapa é o desenvolvimento dessas pessoas ou dessa equipe. Ou seja, capacitação, alinhamento de cultura, treinamento, enfim, botar para fazer, né? E depois, que é uma das partes mais difíceis, que é reter essas pessoas e criar motivação. Veja, não é criar, né? Eu falei até a palavra errada. É desenvolver motivação, que é uma coisa absolutamente interna da pessoa, né? É uma coisa que é desenvolvida no interior de cada um. E cada um se motiva de acordo com uma maneira absolutamente subjetiva, né? Nós não conseguimos criar motivação, né? Como é que a gente faz para que mas as pessoas só vão continuar trabalhando comigo, por exemplo, se elas se sentirem motivadas a continuar trabalhando comigo? E o que significa isso? Como é que eu consigo criar essas condições em que as pessoas se motivem a continuar trabalhando comigo? Porque, afinal de contas, eu investi na atração delas, eu investi na capacitação, então eu quero que elas continuem trabalhando comigo. Se elas forem boas, eu quero que elas fiquem comigo, que elas não vão embora. Então, a retenção é a terceira etapa, tá? Em termos de atração, o que a gente... Alguns itens aqui sempre, pessoal, eu gosto de escrever um pouquinho mais, porque nos slides, porque eu pretendo que esses slides sejam um material de consulta posterior para vocês, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que têm apresentações assim, são fotos lindas, eu assisti uma delas que tinha um livro, eu falei, nossa, que coisa mais bonita esse livro, né? Que apresentação gostosa de ver, mas muito diferente da minha, né? Inclusive, depois eu vou falar por quê, né? Por que eu tenho esse jeito, né? O meu jeito de ser, mas eu pretendo que essa apresentação seja como um material de consulta posterior para vocês também, né? Que vocês, espero que vocês usem, né? Como um checklist, né? Então, em termos de atração, o que a gente deve pensar? Como é que eu atraio pessoas, né? Eu atraio pessoas para o meu objetivo, a minha empresa, compartilhando meus sonhos e vendendo a minha ideia, a ideia da empresa ou a ideia do projeto de uma maneira inspiradora. Ninguém vai vir na sua direção se ela não se sentir, sentir o que é o propósito por trás daquele objetivo, né? Então, a gente aqui está falando muito de propósito. Qual é? O que é, né? O que é que vai me mover para eu ir trabalhar com você e não com outro, né? O que é que tem por trás de algumas empresas que as pessoas classificam como empresa dos sonhos? Nossa, eu queria tanto trabalhar lá, mas o que tem de especial lá, né? Você tem que proporcionar também para atrair
principalmente os novos profissionais, essas são características que eu coloquei aí, são características atuais dos profissionais. Você tem que proporcionar autonomia, reconhecimento e, de novo, a palavrinha propósito, né? Já foi o tempo em que você passava o trabalho e diz, fulano, faça isso. Isso não é mais suficiente. E não é suficiente nem para a empresa e nem para a própria pessoa, né? Ela precisa ter espaço, ela precisa ter autonomia. Os profissionais de hoje anseiam isso. Então, esteja preparado para oferecer isso na sua equipe também, tá? Em relação a desenvolvimento, eu pensei aqui alguns três pontinhos que eu acho que são bastante especiais. O primeiro deles é o processo de aprendizado. E aí eu pinto de vermelho porque eu gosto de fazer uma pausa para contar uns causos aqui, né? As pessoas, elas não aprendem. Então, como eu disse, a parte de desenvolvimento implica capacitação, treinamento, né? Acontece que as pessoas, elas não aprendem todas, elas não têm todas o mesmo estilo de aprendizagem. As pessoas, elas são diferentes, inclusive nisso. Existem várias categorizações, estudos pedagógicos a respeito disso. Eu vou citar um que eu acho que é bem simples e é bastante instrutivo, pelo menos para puxar assim, o nosso interesse para esse lado, que é a categorização das pessoas em três tipos: os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Tem outras categorizações? Tem outras teorias? Tem. Eu vou falar só dessa, tá? O que significam pessoas visuais? As pessoas com aprendizado baseado em visual são pessoas que se interessam e aprendem mais facilmente quando elas têm algum material escrito. Elas gostam de ler, elas gostam de assistir apresentações, elas gostam de ter, inclusive, um espaço, às vezes, de silêncio para elas complementarem o estudo dela com outros materiais. Elas gostam desse tipo de interação. Inclusive, muitas pessoas visuais passam por um processo de montar, junto com esse material, outro material escrito por elas mesmas. Então, elas gostam muito de fazer anotações, diagramas. Esses são todas ferramentas que auxiliam muito as pessoas visuais. As pessoas auditivas, elas aprendem ouvindo. Elas, às vezes, pouco importa o que está escrito na minha apresentação. Elas não estão olhando o meu slide, elas estão olhando para mim e elas estão ouvindo o que eu estou falando. Se eu estiver falando alguma coisa diferente do slide, é capaz até delas nem perceberem, porque, de fato, o que elas captam para aprender, o foco de atenção é o auditivo. Então, são pessoas que gostam de podcasts, por exemplo. Os podcasts são ferramentas muito potentes, muito importantes para essas pessoas. São pessoas que estudam em voz alta. Elas leem, elas pegam um texto e ficam lendo, porque elas não basta só ler, elas precisam escutar a própria voz, né? Isso é uma característica muito interessante. E a terceira categoria são os sinestésicos, né? São as pessoas que aprendem interagindo, elas aprendem fazendo. Então, não adianta eu vir aqui com um slide ou eu vir aqui com uma palestra, elas só vão complementar tudo isso na hora que elas botarem a mão na massa. E aí eu estava comentando com o Ali, antes da gente começar, que eu achei a formatação dessa disciplina adotada a partir desse ano muito interessante, porque vocês vão construir, pelo menos o Canvas, eu não sei quais são as outras ferramentas que vocês vão utilizar, mas vocês vão construir a ideia do negócio, vocês vão colocar a mão na massa. E é assim que as pessoas sinestésicas conseguem aprender melhor, né?
E o que eu quero dizer, né? O que eu gostaria que vocês considerassem quando eu falo dessas categorias, né? Dessas maneiras diferentes, dos processos diferentes de aprendizagem? É que quando vocês forem lidar com o desenvolvimento de materiais para a capacitação da equipe, vocês têm que pensar em materiais ou em formas que envolvam todas essas categorias. Porque se você entregar só manuais, os auditivos e os sinestésicos, eles vão ter dificuldade. Só que os visuais vão amar. E o resto dos outros vão ficar ali tolhidos, tentando encontrar alguma coisa que você não ofereceu. Né? Então, pensem nisso. E aí eu disse que eu ia contar um caos, eu vou contar um caos meu. Eu sou uma pessoa visual. Dá para ver, né? É por isso que eu disse assim, olha como os meus slides têm muita coisa escrita, eu tento diminuir, tento deixar a coisa um pouco mais lúdica, mas eu tenho bastante a tendência de colocar conteúdo, de escrever. Por quê? Porque eu sou desse jeito. E uma vez, veja como isso, como a não percepção desses diferentes processos de aprendizado podem causar dificuldades para a pessoa. Eu tive uma professora que eu estava assistindo, era uma aula de ciências, eu sempre adorei ciências, e enquanto ela falava, eu anotava no meu caderno. Ela ia falando e eu ia anotando, eu ia criando, eu ia colocando palavras, eu ia grifando, eu ia puxando setas, e ela disse assim para mim, menina, para de olhar para o seu caderno e olhe para mim. Ela não entendia que eu estava totalmente prestando atenção a ela. Ela queria assim, tipo, você não está prestando atenção em mim, você está prestando atenção no teu caderno, olha para mim para prestar atenção. Não, eu estava tão envolvida na aula dela que eu estava usando, inclusive, as minhas ferramentas, que é o rabisco, os gráficos, exatamente para me capacitar plenamente. Mas eu tive que parar, porque eu, inclusive, achei que aquilo era errado, porque ninguém nunca tinha tido o cuidado de dizer, ok, Isilda, você pode anotar, eu entendo que isso é um processo seu e que isso não está tirando a tua atenção de mim, né? Mas isso foi difícil para mim, né? Até eu entender, eu demorei muito tempo para entender que eu era uma visual e que aquilo era natural. E que depois, muito tempo depois, adulta, né? Eu entrava em reuniões com o meu bloquinho e eu terminava a reunião cheia de anotações e jogava fora, porque eu nem precisava mais das anotações. Eu passava pelo processo de escrita para poder reter aquele conhecimento. Demorou muito tempo para eu entender que eu era assim, né? E eu tenho certeza que algum de vocês deve estar lembrando de alguma situação parecida com essa na vida de vocês, tá? Vou terminar, eu vi que tem uma perguntazinha ali, eu só vou terminar de falar sobre retenção e motivação, só no quadrinho que a gente vai retomar, e aí a gente pode passar para a pergunta ali que está colocada, tá? Então, conhecer o processo de aprendizado de cada um e reconhecer que ele é diferente é um ponto extremamente importante. Capacitar a equipe faz parte dessa etapa de desenvolvimento. Alinhar propósitos, valores e, principalmente, enquanto você estiver fazendo, porque o desenvolvimento é o estar fazendo, além de capacitar, é depois estar trabalhando, é ser coerente entre o que você diz e o que você faz. Se a sua equipe perceber que essa coerência não existe, começa a desmoronar, né? E na parte de retenção? Retenção significa você retém a pessoa, você mantém a pessoa trabalhando com você enquanto ela se sentir motivada, enquanto ela estiver ligada em você, enquanto ela se sentir parte de, né? Então,
a gente não consegue motivar pessoas, pois esse é um processo, como eu disse, interno. Mas a gente consegue criar condições para que a motivação possa acontecer dentro daquela pessoa. Isso sim a gente consegue atacar, né? Então, como é que a gente faz para conseguir que as pessoas que eu atraí, as melhores, né? Começou pelo pessoal do RH que eu contratei, que eu treinei, para pegar as pessoas as melhores que pudessem para mim. Desenvolvi, treinei. Elas estão trabalhando comigo, está dando tudo certo, e aí eu quero muito que elas fiquem, porque eu investi nesse profissional e eu quero que ele fique comigo, mas ele pode ir embora, né? E eles vão, né? Ok, então eu vou fazer uma pausa, porque eu vou continuar falando um pouco agora de motivação, e eu queria que o Ali, por favor, verificasse esse ponto de dúvida ou uma pergunta que está ali nos questions. O Márcio perguntou assim, sempre ouvimos no meio corporativo que ninguém é insubstituível. O que você pensa sobre isso? Ninguém é insubstituível? Depende, né? A pessoa em si, com as competências dela, e se ela estiver colocando todas elas muito bem, realmente ela é praticamente insubstituível. Porém, o trabalho que ela executa não necessariamente é. Então, o que é insubstituível é a pessoa alinhada aos propósitos que você tem na sua equipe, alinhada às competências que ela está trazendo e gerando os resultados que você quer. Isso sim é muito difícil de você conseguir. Por isso que a gente, quando consegue, a gente tem tanta vontade de manter isso conosco. Mas eu não vejo, eu pessoalmente não vejo a característica de não, essa pessoa é absolutamente insubstituível. Não, a gente tem que ter, inclusive, a flexibilidade de receber novas pessoas, novas ideias e, de repente, criar um cenário totalmente diferente do que a gente tinha com essa nova pessoa e tem bons resultados. Porque, de fato, se a gente der muito peso para esse caso de ser insubstituível, a gente vai engessar a nossa empresa, e isso não pode acontecer, a nossa equipe, né? A gente vai viver com medo, por exemplo, de perder uma pessoa, e se ela tiver a fim de ir embora, ela vai, né? Então, não adianta a gente ficar pensando nessa questão de, nossa, ela é insubstituível, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir, você vai desenvolver, vai encontrar a pessoa certa, vai desenvolver essas competências nessa pessoa e vai conseguir vencer esse desafio, tá? Mas quanto mais você investir em você, nessas competências e em tudo que eu falei até agora, mais você será insubstituível. Então, é a valorização do profissional por ele mesmo, né? Então, trilhar o caminho de ser realmente uma pessoa de peso na organização. Tem mais alguma pergunta? Eu queria saber como é o nome dele, da pessoa que fez a pergunta? Márcio. Márcio, tudo bem? O pessoal está sem microfone. Ah, tá bom. Então, mas aí deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tem uma... Márcio, depois você reescreve essa pergunta, eu não entendi ela, na verdade. Se puder reescrever ela. Também, se for o caso, Márcio, a gente pode retomar, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, com algum depoimento, você coloca no chat, o Ali lê pra gente. Ok. Mais alguém? Não, por enquanto não. Tá? Podemos continuar. Então, vamos continuar. Então, retomando, motivação. Esse é o nosso ponto, né? Quer dizer, eu atraio pessoas que sentem propósito, o propósito delas alinhado ao propósito do meu objetivo, e eu
consigo que as pessoas se mantenham comigo, porque essa motivação que as fez vir até mim continua, né? Então, como é que a empresa pode colaborar com o estabelecimento de um ambiente motivador, né? Antes da gente falar especificamente vamos entender o que significa motivação na empresa, principalmente, né, em relação ao nosso trabalho. Para isso, eu gosto de citar essa teoria, a teoria dos dois fatores, de Frederick Herzberg, porque é uma teoria muito interessante, inclusive baseado num estudo de caso e pesquisa de um número bastante amplo de pessoas, e ele nos apresenta dois panoramas muito interessantes, tá? O primeiro deles, ele diz que o que gera insatisfação normalmente está relacionado ao ambiente. Entre eles, para dar um exemplo, né, fatores de insatisfação, condições de trabalho, relacionamento, condições de relacionamento interno, né? Nossa, meu companheiro de trabalho, minha companheira de trabalho é difícil, nossa, eu tenho tanta dificuldade, é uma pessoa difícil, né? Ou o meu chefe nossa, intangível, nossa, ele é difícil, ou enfim, relacionamentos, o salário ou a política salarial, algumas políticas ou estratégias da empresa, questões de segurança, tanto em relação à sustentação do seu emprego, quanto em relação à segurança do trabalho em si. Então, esses são elementos que geram insatisfação. E a insatisfação, o Frederick, ele percebeu que estavam relacionados ao ambiente de trabalho, tá? Num outro lado, a gente tinha pontos que geravam satisfação, ou seja, o que é que te gera insatisfação e o que gera satisfação em você, tá? E ao elencar os pontos de satisfação, esse estudioso, ele percebeu que esses pontos estavam conectados não ao ambiente, mas ao conteúdo do trabalho. Então, pontos de satisfação, trabalho desafiador, esses são os mais, foram os mais votados, né? Foram os mais evidenciados pelas pessoas. Trabalho desafiador, reconhecimento, autonomia, de novo aparecendo, né? Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de carreira, sentimento de pertencimento, tudo isso apareceram como fatores de satisfação e todos estavam relacionados ao conteúdo e não ao ambiente. E o interessante vem aqui, é que quando o estudo também comprovou que quando você elimina os fatores de insatisfação, você não gera motivação. Então, não adianta você consertar os problemas de relacionamento. Não adianta você aumentar o salário da pessoa. Você vai remover a insatisfação dela, mas você não vai gerar satisfação. E o que gera satisfação, a motivação, ela vem das satisfações. E são elementos diferentes. Muitas pessoas, muitos gestores de equipes, eles se confundem tentando atuar sobre os fatores, né, de insatisfação, tentando atingir satisfação. E, no entanto, não vão atingir nunca, né? Essa teoria, eu acho que ela nos mostra, e a gente sente, né, quando lê, que realmente isso se aplica, né? E os dados comprovaram isso aqui foi muito legal. Então, o que é que você tem que fazer para
manter ou desenvolver um ambiente em que a motivação possa acontecer, né? Primeiro, você tem que trabalhar os motivos, os elementos de insatisfação. Mas também precisa apresentar os elementos de satisfação. E aí sim, você vai ter um ambiente adequado para que as pessoas estejam motivadas a trabalhar. Porque é só através da motivação, não é só através da colocação da minha competência, mas é através da colocação da minha competência e da minha motivação que eu vou conseguir obter o melhor desse meu profissional, né? Então, não basta ser só competente. Eu preciso ter um competente motivado a trabalhar comigo, tá bom? Então, eu acho que também esses fatores são bastante interessantes quando a gente fala sobre pessoas, né? E equipes. Aqui eu vou passar para um outro elemento, que são os processos, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito, até aqui, do que eu falei sobre pessoas, aprendizado, motivação? Gostaria de fazer alguma pergunta ou a gente deixa para o final? Ali, tem alguém? Oi. Então, o Márcio refez a pergunta aqui, mas eu não entendi ainda. O Márcio perguntou: uma equipe 100% alinhada e com total sinergia pode ser pouco benéfico em termos de geração de novas ideias barra criatividade? Olha, que pergunta legal. Sim, pode. Se essas pessoas não forem complementares, olha só, a gente se sente muito bem trabalhando entre iguais. Você vai ter sinergia, você vai ter competência, você vai ter um ambiente de trabalho super tranquilo, mas você vai ter pouca criatividade, porque as mentes são iguais, elas não são complementares. Então, a resposta é sim, pode dar errado, sim, porque eles podem ser todos iguais. Ah, sim, agora entendi. Então tem até um certo ponto, muita sinergia pode ser uma coisa ruim. Conforto, não é? Você Ah, fica agora entendi. confortável, você tem total sinergia porque você está lidando entre iguais, não é? Nossa, quanto mais parecida comigo, mais fácil trabalhar com você. Eu até leio teu pensamento, né? Uhum. Mas isso não necessariamente vai indicar bons resultados, porque lá na frente, lembra o que eu defini como equipe? Pessoas diferentes, gerando, tendo competências complementares. Então, não necessariamente a sinergia, esse prazer em trabalhar juntos vai ser um desafio, porque a gente vai lidar com mentes diferentes, soluções, a gente vai debater, né? Com muito afinco o nosso ponto de vista, e é exatamente nessa conjunção e no respeito mútuo, na compreensão, que são elementos da educação da pessoa e da convivência, são coisas que ela traz, mas que ela também sempre está desenvolvendo, é nisso que vai vir aquela equipe que tem a sinergia, tem um ambiente de trabalho maravilhoso e que tem soluções criativas sensacionais, tá? Acho que esse é um erro comum no começo, né? Muito, muito, porque a gente procura os iguais. Você junta 5 cientistas e aí vira o clube da ciência, mas Alguém chega com uma nova ideia, uma ideia para montar negócio, então é imprescindível, né? Inovação, pensar diferente. É imprescindível que a gente tenha alguém que traga dúvida. Se ninguém te questionar, o que é que você vai ganhar? O que é que você vai aprender? Se todo mundo concordar com o que você está falando, quem é que vai te trazer aquele ponto que poderia ser um perigo? Ninguém, porque todo mundo pensa igual, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, continuando aqui,
para a gente também lidar com o nosso tempinho, né? Nós temos aqui. Processos, daqui para frente a gente passa um pouquinho mais rápido. Processos. Processos são um item extremamente importante, porque olha só, para que as pessoas trabalhem, elas precisam saber o que é que elas devem fazer. E se elas não tiverem minimamente isso posto, elas se perdem. Os processos, numa empresa bem pequena ou inicial, eles podem ser quase que imperceptíveis, porque todo mundo trabalha junto, às vezes eles compartilham a mesma sala. Qualquer coisa que surge de dúvida, alguém fala ali, resolve na hora, está pronto. Mas na medida em que a empresa vai crescendo, a necessidade de você colocar os processos, que na verdade eu coloco aqui como eles são construídos de procedimentos e de controles, eles precisam começar a ser estabelecidos, porque a partir disso a empresa que funcionava bem, ela começa a não funcionar mais, né? Então você precisa investir nesses processos, tá? Os procedimentos, como eu disse, processos são compostos de procedimentos e controles. Os procedimentos, eles indicam o que deve ser feito. Então, o que eu espero que você faça, tá? Então, olha, eu espero que você desenvolva isso para mim, né? Ó, o teu papel no projeto vai ser este aqui, tá? E os controles são extremamente importantes, porque, afinal, se você entregou alguma tarefa, você precisa saber se aquela tarefa está, de fato, sendo desenvolvida ou não, e como, né? Então, não existe controle sem procedimento e não existe procedimento sem a necessidade de controle, eles se perdem, né? Você não consegue controlar o que você não sabe o que deve ser feito. E não consegue saber o que deve ser feito, se está sendo feito, se você não tiver algumas atividades de controle. E veja que são atividades e ferramentas específicas para cada uma desses elementos, tá? Sem processo é impossível preparar a empresa para crescer, atender à realidade e exigência do mercado. A equipe se perde sem elas. Se perde a partir do momento em que vocês começam a crescer, que é tudo que a empresa e a equipe quer, tá? O segundo ponto, o penúltimo ponto que eu pensei lá naquele conjunto que eu falei das governanças, foi a liderança. Esse realmente é um ponto primordial. Você deixa eu ir aqui, porque eu achei que ele estava, mas ele ficou meio perdidinho aqui, tive que empurrar. A liderança é um ponto absolutamente imprescindível. É ela, muitas vezes, e isso eu vou trazer, pessoal, de experiências próprias com os meus clientes. Principalmente no momento em que você está partindo para um projeto de risco. Algo, vamos pensar que ninguém fez antes, mas que se a gente conseguir fazer, vai nos colocar num nível de competitividade, num nível de competência para o mercado excepcional, vai guinar a empresa. Se você parte para isso, e vocês combinaram o que vocês vão fazer, vocês têm a equipe, treinaram, entendem o projeto, vocês vão apostar, tem recursos, tem horas que a única coisa que mantém este projeto e essas pessoas investindo naquele objetivo, a única coisa é o líder. É a confiança que ele leva para essas pessoas. Tem esses momentos. E esses líderes, esses que são capazes de serem motivadores, eles são ídolos quase, sabe? Nesses momentos. Porque eu penso assim, cara, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir, mas se ele diz que esse é o caminho certo, então eu vou. Eu tô com ele, eu vou adiante. E tem hora que é só isso que faz mesmo, porque nem o próprio líder tem certeza disso, mas ele consegue
colocar esse pessoal para frente e aí o resultado vem. Então, gente, a liderança é absolutamente imprescindível. Eu estou falando do último para o começo, né? Se for criar um negócio, essa é uma competência que deve ser assumida desde o início. Se não estiver satisfeito com o seu desempenho como líder, desenvolva essa competência, porque ela é absolutamente fundamental, tanto para você quanto para a empresa. Liderança não significa chefe, não significa aquele que controla. Existem líderes que são natos, mas um ponto que também precisa ser desmistificado é que a pessoa nasce líder, tem aqueles que nascem para ser líderes e tem aqueles que não nascem nunca. Não é verdade. A liderança, ela pode ser desenvolvida sim, ela não é um dom, ela aparece como um dom em algumas pessoas, sim, mas para aquelas que não têm esse dom, eles aprendem. Então, desenvolvam essa competência, porque essa competência é absolutamente importante. Se você não tiver condição de ter todas as características que um líder de verdade precisa ter, então você pode ter uma liderança colaborativa. Você tem maneiras de compor essa estrutura para conseguir ter essa liderança de fato atuando no seu ambiente de trabalho, tá? Um outro ponto importante, quando você vai, principalmente, ascender alguém a um cargo de coordenação ou uma função de responsabilidade sobre uma equipe, é achar, o segundo ponto que eu marco como uma armadilha. Não caia na armadilha de achar que, sendo um colaborador excelente, você é ótimo nessa equipe. A partir de hoje eu vou colocar você como coordenador. E tudo isso fica certo. Não. Porque as competências para fazer um determinado trabalho não são as mesmas competências necessárias para ser um líder. Então, se você quer que aquela pessoa seja o coordenador da equipe, você tem que investir no treinamento desta pessoa para que esta pessoa se torne de fato um líder dessa equipe. Porque senão, o que é que normalmente acontece? Você perde um excelente desenvolvedor, por exemplo, né, ou um colaborador, e ganha um chefe, um líder medíocre, que é tudo que a equipe não quer. Além de não ter aquela pessoa que era ótima, porque era ela que fazia aquilo, ela era excepcional, eles ganharam um chefe péssimo. Então, cuidado, se você promove uma pessoa ou escolhe alguém para ser o líder de uma equipe, você tem que, junto com isso, analisar as competências dessa pessoa, que são competências específicas de liderança, tá? Essas são 5 características de uma pesquisa brasileira de quais são as 5 características essenciais em um líder para vocês. Foram os empregados que responderam. Então, em primeiro lugar, inspirar e motivar pessoas, coerência entre fala e ação, desenvolver outras pessoas, alta integridade e honestidade, capacidade de colaborar e trabalhar em equipe. E veja, gente, quem é que nos ensina a fazer isso? Qual é o curso? Ali, teu curso de biologia te ensinou liderança? Não, com certeza não. O meu curso de computação me ensinou liderança? Quando eu fui fazer mestrado, porque eu fiz mestrado em sistemas da qualidade e liderança era um tema absolutamente importante, né, nesse contexto, aí é que eu fui aprender o que era líder e eu fui ver o quanto eu era medíocre, porque eu já era coordenadora de equipe, o quanto eu era medíocre, quanto eu achava que eu estava acertando, e eu comecei a entender como eu poderia ser um pouco melhor, no que eu deveria investir para realmente fazer com que a minha equipe pudesse trabalhar melhor.
Então, aí está a definição de um líder. Um líder, ele não manda, ele não estabelece controle. Um líder foca em fazer com que o ambiente de trabalho seja o melhor possível para cada um conseguir desenvolver o trabalho dele em paz e motivado. Esse é o papel do líder. E não é fácil, né? Mas muitas vezes a gente precisa chegar lá, a gente precisa estudar, isso não nasce conosco, né? Raramente algum curso nos treina, talvez os cursos de administração certamente devem ter esse ponto, mas raramente os nossos cursos, eles nos preparam para assumir esse cargo. E muitas vezes o que a gente faz é ter uma grande dor, é ter uma grande frustração quando aquela promoção que você queria, que vem em forma de coordenação, né, ela te traz dores, porque você começa a se sentir incompetente, coisa que você não era antes, né? Então, é isso. Existe um artigo sobre a última frase que eu coloquei ali, depois vocês leem, tem um artigo muitíssimo interessante sobre uma pesquisa, é da Harvard Business Review. Eu deixo no final várias referências para vocês, se vocês quiserem ler, tá? Uma delas é esse artigo, que fala que existe uma tendência, olha só, de perder essas virtudes que estão aí nesse slide, são virtudes tão preciosas, e existe uma tendência dos líderes que tinham essas virtudes, por isso, exatamente por tê-las, foram assumir cargos de liderança, existe uma tendência ao longo do tempo deles perderem essas virtudes. Então, eles começam a ser, tipo, sabe, rei na barriga? Eles começam a ser, eles citam alguns exemplos, eles começam a ser rudes com o garçom, eles começam a destratar um motorista, eles começam a ter atitudes que negam exatamente as virtudes que eles tiveram que desenvolver ao longo do tempo para serem líderes. Então, eles começam a deixar de ser líderes, né? Então, é isso que a última frase lembra, né? Não perca as virtudes que o ajudaram na trajetória, o que pode geralmente... Por quê? Porque o poder, né, da liderança muitas vezes corrompe e você vai perdendo as virtudes que você tinha, tá? Isso eu vou deixar para vocês lerem depois, é só para dizer que não existe um estilo melhor de liderança. Ah, esse é o essencial hoje? Não, depende da organização, depende do propósito, os estilos de liderança, depois vocês leem, essa é uma das tabelas, uma das classificações, mas não existe estilo, não, todos têm que ser deste aqui, colaborativo, ou todos... Uma liderança de consenso ou não, depende do propósito, tá? Então, eu deixo esse slide para vocês lerem depois, porque, inclusive, ele é bem cheio de coisas, né, escritas. E aí, a gente passa para o último item, que é a cultura, tá? O que é cultura? Algumas pessoas, eu gosto tem várias definições, mas tem uma delas que eu acho bem interessante. Ela diz assim, é o nosso jeito de fazer as coisas. Aqui a gente faz as coisas assim, desse jeito. Isso traduz o desse jeito, é assim, ó. Isso é a cultura do lugar, né? Então, a cultura de uma organização, de uma empresa, é a alma da empresa. Ela define a identidade e sustenta a estratégia. Ela ampara, inclusive, a estratégia de desenvolvimento. E quando uma nova pessoa entra numa empresa, ela entra em contato de cara com o jeito que essa empresa é. E ela só vai conseguir perceber isso na hora que ela estiver lá.
Isso em termos de trabalho, né, do trabalho de equipe. Mas a cultura, ela é extremamente importante também, então ela informa, ajusta e dirige o comportamento de todos na medida em que você entra em contato. É aqui a gente resolve, a gente faz as coisas desse jeito aqui. E ela é absolutamente importante para gerar confiança, permitir a expressão da identidade individual e possibilitar avanço, mas com propósito e significado. Lembra lá na frente que eu disse que para atrair pessoas, você precisa vender seu sonho e dizer qual é o teu propósito? O teu propósito você encontra na cultura da empresa. Esse propósito, esse jeito de ser, no que vocês acreditam, o que vocês querem desenvolver, o que vocês são, é que forma a cultura, tá? É isso em linhas gerais, porque eu posso ficar aqui 3 palestras falando só em cultura organizacional, tá? Tem muita coisa escrita sobre isso. Tá, mas aí, pensando numa empresa. Muitos de vocês que estão aqui, eu sei que nem todos, porque quando eu estou ao vivo eu faço essa pergunta, quem é que está pretendendo abrir uma empresa? Alguns levantam a mão, outros não, né? E aí, os que pretendem, estão, né, já são empreendedores, já estão tentando montar uma equipe para o seu negócio, eles dizem assim, mas, eu não tenho ninguém, eu tenho eu e mais o meu sócio, e como assim cultura? Cultura de 2? Então, o empreendedor que está começando seu negócio deve se preocupar com cultura organizacional? Isso é uma dúvida comum. Como é que eu vou fazer para pensar em cultura numa empresa que nem existe? Então, respondendo a primeira pergunta, é importante pensar em cultura desde o início? Lógico! Porque vocês estão expressando o que vocês são, o que vocês acreditam. Vocês têm, de fato, uma cultura própria. Essa cultura, ela vai sendo moldada e transformada e acrescida à medida em que você vai recebendo as novas pessoas e elas vão compartilhando com você o teu sonho e o teu objetivo, tá? E aí a segunda, tá, ok, eu sei então que eu tenho que pensar em cultura, mas como que eu faço? Se eu nem existo. Aí eu gosto de apresentar essas 5 perguntinhas aqui. É uma dica, tá? Tem várias maneiras, mas isso me ajudou especialmente com a Gera e com vários clientes que eu fiz essa mesma orientação, né? Pense sua cultura. Como é que você faz isso? Você pode começar tentando fazer essas perguntas para você. Qual a nossa principal razão de ser? Respondendo essa pergunta, ou tentando responder, você vai encontrar o seu propósito. O que é o propósito do que eu estou tentando criar? Ou qual é o meu próprio? Isso vale até para nós, né? Essas perguntas para dentro de nós mesmos, porque o autoconhecimento é absolutamente essencial em tudo, né? Então, a gente pode virar para dentro de nós, mas aqui a gente está pensando em empresa. Segunda pergunta, em que nós acreditamos? Quais são as nossas crenças? Quais são os valores que nos norteiam? Pensa, quais são? Honestidade? É garra? O que é? É criatividade? Quais são os valores? É a verdade? Quais são os valores que nos norteiam? E o último, como nós queremos ser reconhecidos? Isso implica em pensar na visão de futuro. Então, a gente passa fazendo essas 5 perguntas por esses 5 elementos que são fundamentais para você verificar a cultura da organização. Quando eu preciso fazer um mapeamento de cultura, eu também faço essa pergunta para os líderes, para a alta gerência e também para os trabalhadores, os colaboradores, todo mundo é trabalhador, mas para os colaboradores que não são da alta gerência. Aí sim eu vou ter uma leitura mais adequada da empresa, não é só falando com um canto, tá?
mas é lógico que a alta gerência ela imprime na empresa uma cultura assim, né? Mas ela não é só delas, né? E seja lá o que você descobriu, o que você formular, tanto em cultura quanto nas informações geradas na empresa, eu gosto de encerrar essa parte, porque os próximos slides eu vou deixar para vocês lerem, né? Eu gosto de encerrar isso lembrando esses 3 Cs. Tudo que você for passar, tudo que você for comunicar, você precisa ter clareza, você precisa ter coerência e você precisa ter constância. Constância significa, não interessa, eu vou ter que fazer isso, comunicar e fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Tá? Então, esses são os 3 Cs de ouro para fazer com que todo o resto que a gente falou, eles sempre venham firmes, continuem firmes na equipe. Lembrar sempre clareza, coerência e constância na comunicação, tá? Existe isso, como eu disse, eu vou deixar para vocês lerem, só explicando por que eu coloco isso aqui, tá? Para alguns exemplos de como as empresas se apresentam, né? Essas empresas que eu coloquei aqui, elas fazem parte de uma pesquisa anual que a Carreira dos Sonhos, que na verdade é a companhia de talentos, faz junto com uma outra consultoria se não me engano, são 13 países e já tem 15 anos que eles fazem essa pesquisa. É uma pesquisa sensacional. Se puderem, façam acesso, os links para esses acessos, as informações para vocês acessarem estão lá nas referências, tá? Então, eu trago aqui para vocês exemplos, porque exemplos de como as empresas se apresentam. Porque lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam atrair as pessoas mostrando o sonho de vocês, mostrando como vocês são. E aí, essas empresas são apontadas como as 10 empresas dos sonhos das pessoas. Então, eles indicam assim, nossa, se você pudesse escolher onde você trabalharia, onde você acha que é a melhor empresa para se trabalhar, e aí eles fazem esse ranking. E aí eu pego esse ranking todos os anos, antes dessa palestra, e eu faço uma busca, né, porque inclusive eles mudam, as empresas mudam a maneira de se apresentar, e aí eu coloco para vocês aqui algumas delas, tá? Então, tem a Google, a Nestlé, então essa relação tá entre as empresas que eu coloquei, estão entre as 10 empresas dos sonhos, eles chamam empresas dos sonhos, né? Então, entre essas empresas, tá? Então, é a maneira que a Google tem de se apresentar, como a Nestlé tem de se apresentar, como a Natura, o Nubank está entre elas também, inclusive a maneira que o Nubank se apresenta, acho sensacional. E aí eu vou deixar para vocês essas empresas e vocês leem depois nos próximos slides, tá bom? Eu gostaria só de falar só dessa, que não está entre as 10, mas que reflete um pensamento de um líder, né? Ele foi diretor naquela época não era diretor de inovação, porque era 1948, mas se você pudesse chamar ele hoje, você diria que ele era um diretor de inovação. Ele era diretor técnico da 3M. E esses princípios, eles são tocados pela 3M desde sempre. A 3M é o que é, com essa variedade imensa, que vai de fita crepe a tinta, de produto cirúrgico a, nossa, cola, por causa desses princípios, né? Então, eu acho os princípios desse esse diretor de segurança, diretor de engenharia, eu não me lembro o que eu falei agora. Eu falei que ele deveria ser, eu vou chamar ele diretor de inovação, tá?
sensacionais, porque eles foram ditos ele falou isso, esses princípios foram estabelecidos na 3M em 1948 e eles são absolutamente atuais. E eles estão por trás da atuação de uma das empresas mais criativas do mundo, que é a 3M, tá? Então é isso, gente. Eu gostaria agora de abrir para perguntas. Antes disso, gostaria de primeiro agradecer, depois eu vou agradecer novamente, mas eu vou agradecer agora especialmente a presença de vocês, a paciência de ter me ouvido, eu falo muito, né? E eu gostaria aqui de agora abrir essa sessão de perguntas e interagir um pouco mais com vocês. Vou ler a pergunta aqui do Paulo. Que fala assim: cada vez mais os processos de trabalho não são... Peraí, voltando. Cada vez mais os processos de trabalho são não estruturados. Como falar em processos e procedimentos em atividades não estruturadas? Como assim? O que você entende de... Essa que é difícil, né? Porque vai ter que escrever. Mas eu vou imaginar aqui o que você quer dizer com processos, com atividades não estruturadas. Atividades não estruturadas significa que elas são flexíveis? Que elas precisam receber inputs e ter outputs na medida em que você vai reestruturando a sua atividade. Mesmo essas atividades, elas têm procedimentos, sim. Elas podem ser dirigidas de alguma forma. Ou como você faz para atacar, por exemplo, um tipo de trabalho que exige isso de você? Quais ferramentas você pode utilizar aqui na sua empresa, na empresa, para te auxiliar a dar conta desse tipo de desafio, ou desse tipo de solicitação que você recebeu? Então, mesmo nesse tipo de atividades que você chamou de não estruturadas, infelizmente, se a gente estivesse ao vivo, eu poderia talvez até entender melhor a tua pergunta, mas mesmo nesse tipo você tem sim condições de estabelecer procedimentos. Os procedimentos, eles oferecem as ferramentas para as pessoas trabalharem, tá? Imagina que nesses casos as pessoas não teriam ferramentas? Com certeza tem. Então você tem isso também nesse tipo, em atividades dessa natureza, tá? E controles da mesma forma. O Paulo complementou a pergunta. Ele quis dizer assim, que significa que elas não têm atividades definidas a serem seguidas. O processo de criação de um produto novo, por exemplo, é uma atividade não estruturada. Não? O processo de criação de um produto novo é uma atividade estruturada. Vocês vão aprender isso, né? Ele tem estrutura, sim, e ele tem ferramentas. O processo de construção é estruturado em si. O resultado é desconhecido, porque você está lidando com algo que está sendo construído, mas o processo para construir é estruturado. A gente tem muitas ferramentas, tá? Então, a gente não deve confundir o objetivo, o conteúdo, com as ferramentas que nós utilizamos para gerar esse conteúdo. O processo inovador é um processo em que muitas vezes envolve, por exemplo, pesquisa. Eu não sei como eu vou resolver determinado desafio ou determinada dificuldade que eu tenho que vencer para obter aquele produto, né? Mas eu tenho um caminho proposto a seguir para me levar a entrar naquele desafio e a tentar conseguir as informações para construir aquilo. E, inclusive,
O processo ele vai ser melhor ainda se ele for autocorrigido. Ou seja, eu ando nesse caminho, então eu faço uma proposta. Vamos caminhar por aqui. Ah, ok, vamos ver. Tá funcionando? Não, não está funcionando. Como é que a gente sabe que está funcionando ou não está funcionando? Controle, né? Ah, os controles estão me apontando que eu não estou conseguindo. Ok, então nós vamos mudar. Opa, chavear para cá. Então, agora a gente tem, de novo, uma determinada direção, uma determinada meta, ou, vamos dizer, horizonte, né? E aí a gente estrutura a nossa força de trabalho nessa direção e vai. E continua controlando. Isso é flexibilidade, é extremamente importante para a gente lidar com um produto ou um resultado inovador. Inovações disruptivas, mais ainda. Se for uma inovação evolutiva, nem tanto, mas disruptiva, muitas vezes a gente realmente não tem, tem pouco desse caminho, mas a gente tem que ter esse caminho, porque senão a gente se perde. Cada um vai fazer o quê? Né? Então, existe procedimento, sim, até nesse ponto existe, e principalmente inovador. Posso te dizer e confirmar, porque o meu trabalho é lidar com equipes que só fazem isso, né? E eu te digo que aquelas que conseguem exatamente porque elas conseguiram desenvolver o procedimento e ir flexibilizando esses procedimentos e controles para chegar à solução que eles queriam, tá? Beleza. Tem duas perguntas aqui sobre liderança. Eu vou ler as duas juntas e aí você direciona um pouco a resposta, tá bom? Tá bem. A primeira pergunta do Ricardo, ele faz uma pergunta de como sair de uma carreira de uma posição analítica para um cargo de liderança. Acho que mais uma visão pessoal sobre ele. Pessoal. Isso. Agora, a Ana Lúcia fala assim, na empresa que ela trabalhou, sempre aconteceu de colocarem colaboradores como líderes, o que sempre foi um erro. A pergunta dela é, qual seria a recomendação que você faria para alguma organização no processo de selecionar os líderes? Ok. As duas coisas realmente se tocam, né? Sim. O nome da pessoa que fez a primeira pergunta, qual é? O Ricardo, que quer saber Ricardo. como sair de uma carreira analítica para um cargo de liderança. E a segunda? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Tá, Ana Lúcia. Tá bom. Ricardo. E Ana Lúcia, né? Quase a gente vai responder as duas coisas ao mesmo tempo. Se você, em primeiro lugar, você tem que se voltar a você e dizer assim: por que eu quero ser líder? Bem francamente, as aptidões e as tarefas de um líder são bem diferentes das tarefas de um analítico. Por exemplo, uma pessoa como você chamou analítico, né? Você pode se sentir absolutamente confortável sendo um analista, sendo um colaborador, né? E tendo todas as suas necessidades satisfeitas sendo um analista. Agora, se você estiver motivado a ser um líder porque te falta algo, você sente no seu coração que você gostaria, eu gosto de falar sentir no coração, né? Porque é uma coisa emotiva, né? Você sente dentro de você que você queria colocar uma competência e você não consegue colocar aquela competência sendo só um colaborador naquele trabalho especificamente. Então, isso sim te leva a uma posição de querer atingir não é bem o termo, porque parece que a gente sobe, e um líder não sobe, um líder muda de função, tá? Tem uma tendência de ter salários maiores por causa da responsabilidade e tal, mas não deveria ser assim.
né? Aí é a Isilda que está falando, tá? Eu acho que os salários deveriam ser determinados em cima das competências. Um líder não é melhor do que outra pessoa, ele simplesmente está colocando à disposição da empresa competências específicas, né? Então, eu diria assim a você, Ricardo, em primeiro lugar, faça uma pergunta bastante sincera a você, por que você gostaria de ser líder? E se a sua resposta for sincera, dizendo, não, eu gostaria de ter a oportunidade de colocar essas competências, de fazer esse tipo de trabalho, e eu não tenho essa possibilidade na minha função atual. Então, o que você deve fazer é se preparar para ser líder. Faça os cursos, leia os materiais, não necessariamente cursos, mas você pode se preparar bem. Tem cursos de formação de liderança por aí, cuidado, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Mas tem materiais que vão te ajudar a desenvolver as competências aquelas, né? Essas todas as competências que a gente colocou aqui, para realmente ser feliz no que você pensa, no que você pensou que te traria essa felicidade no final, né? Porque se você está querendo fazer isso é porque você não está feliz. Se você está tentando ir para a liderança simplesmente porque você almeja só desafio maior ou um salário maior, te digo, pense melhor, tá? Porque as competências que você vai colocar o teu dia a dia, né, como líder vai ser tremendamente diferente do que o seu dia a dia era como um analista. Mas sim, se você decidir fazer isso, treine essas capacidades, treine essas competências e mostre, venda o seu propósito, né? Venda você para a sua organização ou para a organização que você queira ir, se você precisar trocar de emprego por conta disso. Ana Lúcia, é isso aí mesmo, né? É aquilo que eu falei na palestra. Muitas vezes pega uma pessoa excepcional, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Comigo, dentro da minha equipe, e depois trabalhando com as empresas, né? E dizendo, mas por que você pôs essa pessoa aqui? Você percebe que ela nem é feliz sendo líder? Ela gostaria de continuar ali no canto dela, fazendo as planilhas. Ela seria muito mais feliz. E você colocou essa pessoa na liderança, ela não tem vontade de fazer isso, mas você, por causa da sua política de carreira, só consegue dar aumento se você colocar a pessoa como coordenador. E como você estava com medo de perder essa pessoa, você pegou e colocou ela como coordenador da equipe e aí trouxe um problema para a equipe. Mas veja, qual foi o erro? O erro esteve em você. Muitas vezes isso acontece. Você tentar fazer a pessoa ser coordenador para poder aumentar o salário dela, não, tá errado. A tua política de carreira está completamente errada. Agora, se aquela pessoa queria, ela estava, é um acordo, o líder precisa querer ser líder e a empresa precisa querer que ele seja líder, né? Se aquela pessoa, ela quer sim, ela descobriu que ela quer encarar isso, só que ela não tem as competências necessárias. Invista nisso. Ela não nasceu líder, ela não tem o dom, né? Mas ela pode aprender. Então, você vai capacitar essa pessoa, deixar claro que ela precisa adquirir essas competências. A equipe já deve ter levado isso a ela, né? Como você falou, que você já vivenciou, a equipe leva isso a um líder desse tipo. E aí, esse líder pode se capacitar. Se ele não conseguir desenvolver essas competências, o que vai precisar ser feito é encontrar o líder correto para essa equipe, né? Não é aquela pessoa. E ele não precisa se sentir mal com isso. Simplesmente ele vai desenvolver, ele vai colocar à disposição da empresa outras competências, não as competências necessárias à liderança. Tá bom? Posso ir para a próxima? Sim, pode ir. A próxima é da Mariana.
Se uma equipe está muito está insatisfeita com sua liderança e trabalha desmotivada por conta disso, alguma abordagem que pode ser tomada pelos funcionários para mudar essa situação, ou o problema precisa ser enxergado pelas lideranças superiores? Sem dúvida, se você precisa, numa situação dessas, a equipe precisa lidar nas duas pontas. Porque muitas vezes é bem difícil da própria equipe chegar para um líder inadequado, ou um chefe, eu vou chamar de chefe, não vou chamar de líder, chegar para o chefe e dizer, olha, chefe, a gente está com dificuldade com o seu trabalho. Esta pessoa que não soube ser líder, que não é um líder, é um chefe, ela também, normalmente, tem muita dificuldade de entender o que a equipe traz para ela, porque ela não tem empatia, né? Ela tem dificuldades de desenvolver compreensão, né? Ela pode receber isso como um ataque, caça às bruxas, né? Então, o ideal é, sim, a equipe sempre trabalhar com a compreensão dessa pessoa, por que ele é assim, né? Ok, eu estou entendendo você, mas só que você, a tua função de. Qual é a função do líder mesmo? Lembra que eu falei? A função de um líder é trabalhar para que o ambiente de trabalho dos colaboradores seja o melhor possível, para que eles entreguem toda a competência e estando motivados para trabalhar na empresa. Motivados. Não basta ser competente. Você é melhor ainda quando você é competente e motivado. Você não está conseguindo. A gente precisa disso e nós estamos realmente com muita dificuldade. Se você falar só para o seu chefe, provavelmente, exatamente por ele ser dificultoso, né, você não vai ter sucesso. Então, você tem que ir pelos dois flancos. Você precisa falar com a liderança, encontrar alguém que te apoie, porque se essa pessoa, às vezes, é perigosa ao ponto de retaliar em cima da equipe. E aí vai ser péssimo, porque o resultado que seria bom de vocês conversarem com ele vai ser muito ruim. Então, nessas situações, o que eu oriento é sempre: seja honesto. Não, você não merece ter um chefe ruim. Você não merece. Então, você deve colocar isso primeiro para os seus companheiros de trabalho, verificar o que eles percebem a respeito disso, conversar com o seu chefe, lógico, porque senão ele vai achar que vocês estão puxando o tapete, se forem falar com o chefe do chefe, mas procurar apoio na alta liderança também, porque você não sabe qual vai ser a atitude, a resposta dessa pessoa em relação a essa atitude da equipe, tá? E no final, Mariana, esteja preparada para, se tudo der errado, se você colocou toda a tua boa vontade, os teus colegas também colocaram toda a boa vontade para fazer com que essa pessoa que está atrapalhando o trabalho de vocês mudasse e ajudasse ao invés de atrapalhar, se ela não mudar, muda você. Você não é obrigada a ficar trabalhando com um ambiente que te destrói, que te desmotiva. Então, assim que possível, vá trabalhar em outro lugar ou construa o seu espaço para ir trocar de emprego. Não deixando de entregar suas competências, não deixando de ser honesta e não deixando de ser de entregar o teu melhor no lugar, mas sabendo que você precisa sair e ir para outro lugar, porque esse lugar talvez não mereça a sua competência, tá? Esteja preparada para mudar de emprego, porque pode ser que a gente não consiga mudar o chefe, né?
Próxima. Mais É, alguma coisa? tem Algum mais uma comentário? pergunta. Será que você vai dar a mesma resposta para essa próxima pergunta? Opa, vamos É do ver. Ricardo. Ele pergunta assim: qual é a melhor forma de encontrar motivação quando não há desafios nem plano de carreira no cargo ocupado? A motivação não vem só do plano de carreira. E lembra que Você viu a relação? Você viu a relação de. Vou voltar no slide, se você me permite, Ricardo. Opa, seria mais fácil eu ter interrompido. Aqui, achei. Olha quais são os fatores que estão relacionados à criação de motivação. Trabalho desafiador, você falou. Reconhecimento, autonomia, desenvolvimento pessoal. Você não tem desenvolvimento de carreira. Plano de carreira significa o que? Aumento salarial? A gente está falando de ambiente, né? E mais, existem outros fatores que nesse lugar você não tem todos, mas os que você tem são suficientes para você se sentir bem. Motivação é uma coisa muito subjetiva. O que me motiva pode não ser nada para você. Nem Ali, Ricardo, Mariana, que são essas pessoas, citando só, mas todos vocês estão me ouvindo. O que me motiva são fatores que podem ser absolutamente meus. Uma das coisas que eu tenho para mim e que é absolutamente essencial é autonomia. Se alguém tirar a minha possibilidade de autonomia e engessar o meu horário de trabalho, eu dificilmente vou conseguir entregar meu melhor, eu não vou conseguir. Mas pode ser que isso seja irrisório para outra pessoa. Trabalhar direitinho, no horário certo, entrar e sair, isso aqui para mim é tranquilo. Isso aí não é motivação para mim, mas para mim é. Então, faça a pergunta para você mesmo, Ricardo, né? Quais são? O que é de fato que você busca para ser feliz? Porque motivação é isso, né? O que é que você busca para ser feliz no seu trabalho? E o que é possível você obter lá? Né? O que é que é possível que a empresa te entregar em relação ao que você espera? É isso. Se você não encontrar os fatores que você necessita, você não vai se motivar nunca. Não vai. De novo, você vai ter que ir procurar um outro lugar para trabalhar. Você não vai modificar a organização, né? A organização tem aquela cultura. Se ela não bater com a tua, com o teu jeito, você não vai ser feliz lá nunca, né? Então aí você tem que procurar um outro lugar para trabalhar, né? A longo prazo, não precisa falar, a Isilda está falando para todo mundo trocar de emprego. Não, gente, dificuldades mil aí, mas isso é objetivo de vida. Procurar o que é bom para você, onde você seja valorizado e onde você se sinta feliz trabalhando, né? Isso é objetivo de vida. Algum momento eu vou encontrar. E você encontra, tá? Deu, Ricardo? Se tiver alguma observação, pode colocar. Vou fazer uma pergunta minha agora, tá? Pois não, Ali. Você falou, agora na resposta das perguntas, você falou assim, como você como pessoa mesmo, uma visão pessoal sua, é que não necessariamente os cargos de liderança deviam ser os cargos de maior salário, né? Foi mais ou menos isso que você falou, né? Foi. Eu fiquei Não, pensando, não é uma condição sine qua non. Não é. como assim? O que é isso? Só qualquer líder ganha mais do que o subordinado dele.
Ah, sim. Aí minha Não, pergunta, eu concordo. Eu achei uma observação muito interessante e eu concordo pessoalmente também. Mas você já viu alguma empresa que tem essa atitude, que tem essa abordagem de quebrar esse nivelamento de salário, de sim, trazer um cargo? não de Como salário, mas funciona? de composição de remuneração, sim. Uhum, Porque são empresas que adotam, não é exatamente isso, mas eles adotam um esquema de remuneração variável. Então, eles conseguem recompensar, vamos dizer, monetariamente, a competência da pessoa naquilo que a empresa necessita dela, né? E aí, ao longo do ano, por exemplo, você pode ter um líder ganhando um pouco mais, né, no salário mensal, mas você tem gratificações, você tem determinados elementos que compõem a renda, vamos dizer, o salário variável, os vencimentos variáveis. Não é remuneração variável, não é salário. Salário é uma parte, né? Mas essa remuneração e que fazem sim isso acontecer, tá, Ali? Sim, existem empresas que fazem isso, tá? Porque elas remuneram. Não, é isso que é importante a gente pensar, né? Essas habilidades de liderança, elas são desafiadoras? Sim, elas são desafiadoras. Às vezes a gente precisa de pessoas que tenham investido muito na carreira delas e muito no desenvolvimento interno, pessoal, na transformação pessoal. Sabe, Ali, que eu fiquei muito contente quando eu vi nos últimos artigos, ultimamente, eu olhando artigos de gestão falando sobre compaixão, sabe? Virtudes dessa natureza, né? Então, imagina uma pessoa capaz de expressar esse tipo de virtude, né, de conhecimento, de habilidade, de espiritualidade até, né, não necessariamente dentro do termo em si, mas tudo isso, ele precisou investir bastante nele mesmo e talvez muito também na formação dele. Então, é natural que ele receba proporcional ao que ele está entregando, mas não necessariamente um analista, né, usando o exemplo do Ricardo aqui, ele que é excepcional no que ele faz, é só entregar. Olha, eu tenho uma dúvida, eu não sei como resolver. O cara resolve, sabe? Porque ele sabe tudo, né? Por que ele tem que ganhar menos só porque ele não é líder? Não, né? Ele está entregando uma competência tão valorosa quanto, né? Na proporção da estratégia e na proporção da necessidade dos objetivos, de atendimento dos objetivos da empresa. É isso que precisa ser estabelecido, né? É uma transformação, né? Eu tenho um pensamento meio de vanguarda, uhum. então eu passo isso, né? Quando eu estou aqui conversando com vocês. Nem sempre a gente consegue implementar, mas é o que eu penso. Acho que seria muito saudável, né, para o mundo tanto corporativo quanto acadêmico, quebrar esse paradigma do líder ser mais importante, né, do que o subordinado. É, Porque justamente o subordinado pode ter uma qualidade técnica que ele realmente ele se torna a peça-chave, não o líder, né? todos somos peças-chave, porque nós É. somos complementares, é aquela ideia, né? Uhum. Nós somos, a gente só consegue a composição, o resultado, porque a gente se complementa. Se tirar um, cai. Um banco não funciona com dois pés, é de três para mais. Né? Então, não adianta, nós somos complementares. Então, se nós somos complementares, por que um é melhor que o outro?
Não tem isso, né? Agora, o que acontece, Ali, é que nós estamos num país onde a diferença salarial entre cargos ela é estrondosa, né? Se você analisar a situação de outros países, por exemplo, a Suíça, é incrível, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que teve uma experiência de trabalho na Suíça durante vários anos, e depois ela voltou para o Brasil, é um brasileiro. Ele falou assim, olha, Isilda, eu acho incrível, né? Lá na Suíça, eu ia num restaurante que cabia no meu bolso, né? E quando eu escolhia ir naquele restaurante, que era especial, eu ia no restaurante, algumas vezes, não todas, mas eu cheguei a encontrar a pessoa que fazia faxina no nosso prédio. Ela cuidava da limpeza. Então, veja só, Ali, ela não ia todas as vezes, ela não tinha condição de ir todas as vezes, mas ela tinha acesso, ela tinha condição, inclusive financeira, de ir lá. A diferença de salários entre ele e essa pessoa que cuidava da limpeza do edifício era muitíssimo menor. Distribuição de renda, é isso que a gente fala, né? Então, quando a gente pensa isso em termos de Brasil, fica até difícil, né? Quando eu coloco esse pensamento, né, que eu chamo até de vanguarda aqui, não é vanguarda em outros lugares, mas aqui no Brasil é muito, né? Mas é esse caminho que nós temos que seguir. Nós vamos chegar lá, né? Porque é o correto. A gente sabe que é, né? A gente sabe que é esse. Então... É uma realidade distante, né? Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Beleza. Vamos encerrando então, porque já vai dar 9 horas. Nossa, como foi rápido! Passou rapidinho. Então tá bom. Beleza, então. Aí depois você me manda os slides, por favor. Mando sim, eu mando todos os slides para você distribui para o pessoal. E, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que no ano que vem, com as vacinas, com o que vier de bom, a gente esteja de novo juntos, porque tudo que eu quero, eu estou sentindo muita falta de ver gente. E a primeira coisa que eu mais estou sentindo falta é de abraço. Como eu sinto falta de abraço. E eu espero que o ano que vem a gente volte a estar juntos de uma maneira diferente, né? Mas a gente está aprendendo também muita coisa, a gente vai levar para o ano que vem, para as novas condições depois dessa pandemia, muita coisa boa que a gente aprendeu aqui. Muita humildade, inclusive, muito espaço para olhar para dentro, porque fica sozinho, né? Então, eu acho que a gente vai sair do outro lado muito bem. Então, eu fico à disposição de vocês, meus contatos estão na própria apresentação. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Normalmente, nesse finalzinho, eu saio com um monte de gente que fica do lado de fora da sala de aula e a gente fica conversando um montão, porque a gente tem que sair da sala para o outro professor entrar. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo se quiserem. Agradeço muito a presença de todos vocês. Ali, especialmente você, muito obrigada. Você foi extremamente gentil, me ajudou muito com isso no início, né, na abertura aqui, na orientação dessa atividade e na condução dessa palestra aqui como o nosso PAD. Muito obrigada e muito boa sorte no seu mestrado aí. E para todos vocês, também muito boa sorte nos seus empreendimentos e em todos os seus sonhos. Ótimo, Obrigada, ótimo. Muito gente. obrigado. Eu que agradeço, em nome da Inova também. E desejo a todo mundo, como a última aula do ano, né? Feliz Natal e feliz Ano Novo também. Que bom eu ter a oportunidade também de dizer isso a vocês.
e que a gente desenvolva, principalmente nesse Natal, independente de quem tem como Jesus uma referência ou não, mas que a gente utilize esse espaço como um espaço de gratidão, porque afinal de contas a gente está aqui porque a gente está conseguindo vencer, ter muitas vitórias nesse ambiente que está tão difícil. Então, que a gente tenha um Natal lembrando de muita gratidão, né? E que o ano de 2021 nos reserve também coisas, novos desafios e a possibilidade da gente realmente ser mais gente, estar mais próximo. Obrigada, viu, gente? Tomara, tomara. Um Beleza, grande... então. Até ano que vem, então. Até o ano que vem. Tchau, Beleza. gente. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.